Oi, Heloísa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Caio. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Prazer estar conversando contigo. A Heloísa é promotora de justiça do MP de Minas, foi aprovada agora no último concurso. Tivemos a felicidade de acompanhá-las aí durante um tempo, né, aqui no curso Temas, e a gente fica bem feliz desse seu sucesso na carreira, né, que você sempre desejou. Sim, obrigada. Heloísa, a nossa conversa aqui basicamente tem dois pilares, tá? A gente está tentando identificar nos concurseiros que nós estamos conversando, na verdade agora concursados, como pensam e como agem os candidatos que têm sucesso na carreira de concurseiro, né? Nessa carreira de quem destina a vida para passar em concurso público. Qual que é a mentalidade desses aprovados e qual que são as ações importantes que esses aprovados podem nos ensinar nessa nossa conversa, tá? Então, Uhum. basicamente, esse é o escopo da nossa conversa. E eu vou iniciar aqui a minha entrevista contigo perguntando primeiro por que você decidiu optar pelo concurso público. Você já advogava, não advogava? O que você viu de interessante no concurso público? Caio, na verdade, eu nunca advoguei. Na verdade, na época da faculdade, no finalzinho, eu fiz a OAB, mas eu não tinha a mínima vocação e eu sempre pensei, quero a OAB porque se der tudo errado na minha vida, eu vou advogar. Desde então, eu comecei a assessorar no Ministério Público do Estado de Goiás, fui assessora no Ministério Público por mais de 9 anos. E nesse período como assessora, e já antes de virar assessora, enquanto eu estava na graduação, eu era estagiária. Então, eu fiz estágio, ocupei um cargo que, na época, era de concurso para ensino fundamental de secretária auxiliar do Ministério Público de Goiás durante a graduação. E é assim que me formei, fui convidada para ser assessora, pedi a exoneração da secretaria e me dediquei exclusivamente a esse cargo comissionado. E eu sempre gostei muito de atuar dentro do Ministério Público e era completamente apaixonada por essa atuação. Então, nunca passou pela minha cabeça a advocacia, eu era feliz lá como assessora e decidi que gostaria de me tornar promotora. Então, isso veio porque eu já estava imersa nos quadros do Ministério Público. Foi bem interessante porque você percorreu ali quase que todas as carreiras dentro do próprio MP, né? Então, Tô, a carreira, então, você nunca teve dúvida da carreira. Você fez concurso, por exemplo, de magistratura, nunca fiz, nem no meu estado. É certo? engraçado isso, porque a maioria das pessoas, né, quase todos os concurseiros, sempre, assim, às vezes tem alguma opção por determinada carreira, mas quando surgiu outra prova no seu estado, eu Uhum. cheguei a me inscrever no concurso de magistratura do Ministério Público de Goiás, mas acabei não indo fazer a prova, porque eu estava estudando, na época, para o Ministério Público de Minas, e optei por fazer a prova do Ministério Público, ainda que em outro estado, mas em detrimento dessa prova de magistratura no estado de Goiás. Sempre estudei para o Ministério Público, porque eu gostava muito da atuação. E eu sempre vi uma postura muito ativa dentro do Ministério Público, que, de certa forma, eu não encontrava na magistratura. Então, Uhum. eu achei que combinava mais comigo e que eu tinha uma vocação muito maior para ser promotora de justiça. Entendi. Show de bola. E só para a gente pegar aqui a linha do tempo, né? Você falou que se formou, passou 9 anos como assessora, mas desde sempre você estudou para a carreira do Ministério Público. Você estudou quanto tempo até a primeira aprovação? Não, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu virei assessora, comecei a trabalhar e fui fazer pós-graduação. Terminei a pós-graduação, inclusive ministrei aula na Faculdade de Direito da cidade de Rio Verde. Então, fiquei imersa exclusivamente por um período trabalhando. Eu decidi estudar para concurso 5 anos depois de formada. Ou seja, eu já tinha perdido todo o contato ali em relação a esse estudo de graduação e tive que começar praticamente do zero. Eu comecei a estudar no dia 1º de janeiro de 2016 e obtive aprovação em fevereiro de 2022. Então, eu demorei 6 anos e um mês aproximadamente para ser aprovada. O concurso do MP de Minas foi tua primeira aprovação Foi minha primeira aprovação. A segunda, que eu tive a notícia até essa semana, foi do Ministério Público de Goiás. de Goiás, né? É,
Em Minas, você foi aprovada em 7º lugar, foi isso? Sexto. Sexto Sexto lugar. lugar na classificação geral, sim. Poxa, para uma primeira aprovação foi sensacional, hein? Obrigada. Conseguiu ficar em um lugar bom em Minas Gerais, então, né? Mais ou menos. E eu até devo isso, eu gosto de falar, porque quem vê acha assim, nossa, ela passou muito bem em todas as fases. Na primeira fase eu passei no corte, na segunda fase eu também fiquei muito perto do corte, perto da média mínima, e o que me deu o boom para subir a classificação foi a prova oral, que eu fiquei em 3º lugar na prova oral e minha nota ficou significativamente maior. E isso, como o cálculo é feito com base em todas as fases, me fez subir bastante. Então, foi em razão disso. Mas eu passei raspando, tanto na primeira fase quanto Interessante que esse concurso de Minas ele tem essa possibilidade de ascensão bem acentuada nas fases, né? Bem acentuada. É o caso também do Bruno, nosso Bruno Torrano, nosso coordenador. Passou no corte, mas terminou o concurso em 1º lugar no resultado final. Me diz uma coisa, Heloísa, ainda em relação a essa questão do tempo. Quando você decidiu estudar para concurso público, lá em 2016, você, na sua cabeça, iria demorar quanto tempo até a aprovação? Você traçou algum plano, assim, vou estudar 2 anos para ser aprovada, nesse ano eu quero passar só na primeira fase, eu quero, enfim, como é que foi o teu plano de aprovação? Quando eu comecei a estudar, eu já tinha uns 3 anos de prática jurídica, então a prática não era um problema para mim. Só que eu imaginei inicialmente que eu ia demorar no máximo 2 anos para ser aprovada. Quando eu comecei, eu pensei, vou demorar 1 ano para engrenar e no 2º ano de estudo, em 2 anos eu vou passar. Esse era engraçado que esses 2 anos parece algo mítico, né? Assim, todo mundo fala em 2 anos. Todo mundo pensa que vai passar em 2 anos. É interessante isso. Impressionante. E eu não tinha nenhum empecilho, porque eu já tinha a prática jurídica. Então eu falei, não, agora eu vou me dedicar. E eu trabalhava, eu sempre conciliei o trabalho com o estudo. Só no último ano foi que eu pedi exoneração e fiquei exclusivamente estudando. Uhum. Você falou das tuas 2 aprovações, né? Minas e Goiás. Me fala das tuas reprovações. Em primeiras fases, mais de 20 reprovações. Em primeira fase? Em primeira fase, eu até chequei recentemente o olho na vaga, porque lá nós temos um gráfico, né? Engraçado que o gráfico, eu acho que para quem está começando, parece que vai ser uma ascensão, né? Uma linha crescente. O meu parece uma centopeia. Então, ele faz essas subidas e descidas, é impressionante, nada muito linear. E eu fiz 21 primeiras fases. Então, assim, eu fui aprovada em algumas, eu fiz no total, contando as aprovações, 6 segundas fases. Fui aprovada na 5ª segunda fase de Minas Gerais e na 6ª segunda fase de Goiás. Mas, então, fiz 21 primeiras fases e 4 reprovações em segundas fases. Certo. Teve alguma reprovação em prova oral? Não, só na segunda fase e nas inúmeras primeiras. Alguma dessas reprovações te marcou, assim, tipo, poxa, essa reprovação doeu, ou essa reprovação me ensinou algo muito importante? Conta aí pra gente. Reprovações, eu acho que todas doem um pouco. Salvo as primeiras, porque a gente está muito cru, então como a gente vai fazer a prova sem estar naquele ritmo de estudo, acho que não doía. Mas quando eu já estava estudando, eu comecei a passar em primeira fase depois de 3 anos de estudo. E aí eu já estava num ritmo bom e comecei a ficar por 1, por 2. Eu comecei fazendo primeira fase com 50 pontos. Aí eu demorei 1 ano para conseguir subir 10 e para 60. Então foi tudo gradual, com muito estudo. E aí eu comecei a bater na trave e todas doíam, mas teve uma em especial, que foi a reprovação mais dolorida, que foi em janeiro, salvo engano, janeiro, fevereiro de 2020. Antes da pandemia, que foi a reprovação na segunda fase do Ministério Público de Goiás, o concurso anterior a esse que eu acabei de passar. Eu reprovei nessa segunda fase de Goiás, era o concurso dos meus sonhos, eu apostei todas as fichas, eu estudei muito, acumulei férias, tirei todas as férias que eu tinha, porque eu trabalhava, e foi muito dolorida, tanto que eu acho que foi o concurso que eu
até sair um pouco do trilho. Depois da reprovação da segunda fase, eu fiquei cerca de uns 20, 30 dias sem conseguir estudar, só chorando, literalmente. Mas passado esse período de luto, uns 20 dias, 20 e poucos dias, eu voltei a estudar, engrenei de novo, mas sem deixar de chorar. Acho que eu fiquei muito decepcionada uns 5, 6 meses, assim. Mas voltei a estudar. Entendi. Show de bola. Quando você reprovou, né, essa que foi a mais doída, você teve algum sentimento assim de desistir, de, poxa, eu acho que isso aqui está me consumindo demais, eu acho que a vida fora do concurso, enfim. Eu acho que não só nesse que mais doeu, até nos outros, né? A impressão que eu tinha era que a vida de todo mundo andava, menos a minha. Eu olhava para o lado, via assim as minhas amigas casando, tendo filho, viajando para o exterior, ou viajando para ver uma família, ou até coisas mais simples, aniversários. Então, todos os amigos fazem aniversário, uma jantinha, uma coisa. E eu não conseguia ir em tudo, né? E, aliás, eu não ia em quase nada, eram raríssimos. Eu perdi inúmeros casamentos. Então, eu ficava muito frustrada no sentido de que a vida de todo mundo anda e a minha não. E isso começou a acontecer depois de mais ou menos 3 anos de estudos. E passaram esses 3 anos, eu continuava estudando e não vinha aprovação de primeira fase, não vinha. Eu subia a pontuação, tinha provas que eu ficava por 1, por 2, tinha provas que eu já ficava por 7, um pouco maior, essa lacuna, assim, até alcançar. E a impressão que eu tinha, assim, eu não vou passar nunca, eu estudo e não consigo passar em primeira fase. Uhum. E isso veio até antes dessa reprovação mais dolorida. Entendi. Me conta uma coisa, durante teu relato, tu mencionou algumas vezes que teve alguns momentos em que a tua pontuação foi subindo, assim, você passou um ano fazendo 50, depois foi para 60, depois foi subindo. Você consegue visualizar os fatores que te fizeram subir a esses patamares de 50 para 60, 60 para 70? Sim, com certeza. Hoje, olhando para trás, quando eu comecei a estudar, eu achava que eu, por exemplo, eu não precisava fazer prova, não podia fazer prova naquele ano, embora eu tivesse ouvido de outros concursados, eu tinha amigos já promotores que me diziam assim, vai fazer prova, vai fazer prova. E eu pensava assim, não, mas eu não posso fazer prova, fazer questão, se eu ainda não esgotei o conteúdo, se eu ainda não li essa doutrina. Como que eu vou fazer uma questão, por exemplo, de execução em processo civil, se eu nunca li isso na vida? Então, eu tinha esse pensamento de que antes de fazer prova, eu precisava formar uma base e estudar. Em razão disso, eu não tinha o hábito de fazer questões diariamente, não viajava para fazer prova e nem precisava viajar, eu nem imprimia para fazer em casa. E eu também não tinha o hábito de lei seca todos os dias. Eu queria formar uma base. O que aconteceu? Eu comecei a identificar que eu precisava incluir nos meus estudos diariamente lei seca e questões, resolução de questões para passar em primeira fase. Quando eu introduzi isso, e infelizmente demorou muito, eu demorei mais de 2 anos para, acho que, cair a ficha. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a subir drasticamente minha pontuação. Então, se antes eu ficava ali embaixo, eu comecei a subir. E isso não significa que eu estava esgotando aquele conteúdo, não. Aquele conteúdo que eu disse anteriormente, execução em processo civil, que eu nunca tinha lido, eu fazia uma questão, errava, porque eu não tinha noção, nunca li aquilo, mas falava, peraí, agora eu vou ler. Quando eu ia corrigir, eu ia, abria ali, estudava, fazia, eu tinha fichas de erro, anotava o que eu tinha errado nessas fichas que me acompanharam até a minha última prova oral, de suma relevância. E aí eu comecei a ver que eu deveria, sim, botar a lei seca todo dia e fazer questões. Isso deu um boom na minha pontuação, assim, de subir de 10 a 15 a 20 questões a partir do momento que eu inseri a lei seca todo dia, de forma concomitante com a resolução de questões e o hábito de fazer prova. Eu imprimia provas, eu não tinha dinheiro para viajar, para fazer, e achava que eu não estava preparada no início, e aí eu imprimia as provas vamos supor, do último concurso de Minas Gerais. Eu imprimia, sentava no sábado, resolvia e fazia uma por mês, aproximadamente. Entendi. Show de bola. Me conta uma coisa. Tu passou quanto tempo para fazer a primeira prova? Você falou aí que tinha uma preocupação com formar a base e tal, e passou aí um tempo sem fazer provas, nem em casa você fazia. A tua primeira prova real foi com quanto tempo de estudo?
assim, eu fiz uma prova antes de começar a estudar, mas porque eu falei, vou começar a estudar para concurso, quero ter uma noção. Que foi a prova do Ministério Público, acho que do Distrito Federal, que foi no final de 2015. Mas isso foi bom porque eu nem tinha começado a estudar, eu fiz essa prova porque eu queria saber como era o concurso. E estava de carro, eu morava em Goiás, Brasília era perto, fiz e vi que eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Daí eu resolvi estudar para concurso. E fiz uma prova também em Goiás, em 2016, que era meu estado, e o trajeto era fácil, mesmo não tendo formado base. Fora essas, eu demorei aproximadamente uns 2 anos, depois de estudar, para começar de fato a viajar e fazer prova. Mas isso porque eu não tinha condições financeiras de viajar. Entendi. Então, se eu tivesse, talvez teria um pouco antes, mas aí eu comecei a fazer em casa, passado esse período, e quando eu percebi a necessidade disso, eu comecei a imprimir e fazer em casa. Agora, sabe de uma coisa? Esse teu relato, você falando aqui, eu tive algumas lembranças. É extremamente comum que a estagnação esteja nesses 2 pontos que você falou. A ausência de questões e a ausência de lei seca. O candidato às vezes chega, tô cansado, estou aqui há 2, 3 anos, não saio de 50, de 60, eu já estudei meus materiais, já vi, já reli. Aí a gente questiona, e a lei seca, e as questões? Eu vejo ali no final de semana, cara, é todo dia. Você já é um candidato que está há 2 anos, com certeza 2, 3 anos, você já passou pelo material, já passou pela doutrina, está na hora de focar na bolinha certa, né? Está na hora de focar no gabarito, buscar acertar as questões, e você só aprende a resolver questões resolvendo, não tem jeito. E eu acho que a lei seca, Caio, eu ouso dizer, assim, hoje olhando para trás, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria inserido desde o primeiro dia que eu comecei a estudar, né? Então, eu poderia ter tirado ali, claro, um maior período para formação de base, para, sei lá, assistir aula, fazer caderno, ler doutrina, e ter tirado, assim, sei lá, 1 horinha por dia para ler, abrir a Constituição e ler, abrir o Código Penal e ler, abrir, sabe? Não que eu vou esmiuçar as pequenas leis, que isso a gente vai fazendo quando a gente vai vendo a carreira, né? Ministério Público cai muito direitos difusos e coletivos, então eu vou esmiuçar aquelas leis, mas isso, talvez até um pouco mais à frente, mas se eu pudesse voltar, desde o primeiro dia, teria começado, sim, a ler lei seca e começar a tentar fazer uma outra questão e inserir isso no meu estudo diário, com certeza. Entendi. Aqui, qual que é a orientação que eu dou? Eu digo assim, você precisa da lei seca, sim, desde o primeiro dia, mas você precisa dividir esse teu estudo de lei seca em 2 momentos. Momento pré-edital e momento pós-edital. Exatamente. No teu momento pré-edital, você não precisa gastar horas e horas e horas e horas memorizando lei seca. Mas você tem que conhecer a lei seca. Você tem que estudar o teu livro, a tua aula com a lei seca aberta, anotando, grifando, marcando, para que quando você precise memorizar, que é no momento pós-edital, você já tem um apreço maior pelaquela lei seca, você já tem uma familiaridade maior com o teu vade-mecum. E aí sim você gasta horas e horas para decorar a lei seca, e esse trabalho vai ser muito mais fácil se você trouxe ela desde o teu primeiro dia de estudo, né? Importante até o que você diz, Caio, porque assim, eu fiz um cronograma na época, na verdade não fui eu peguei de algum desses Instagrams aí de concurseiros que tinha um cronograma de lei seca de determinado edital que se esgotava em 60 dias. Aquele cronograma, acho que uma pessoa comum gastaria, sei lá, 2h30 para ler um dia dele. Eu sempre tive uma leitura muito lenta e sempre me boicotei por conta disso. Eu achava que eu era incapaz de passar no concurso, enquanto os meus colegas, por exemplo, em 1 hora eles liam, sei lá, 30 páginas, 20 páginas, e eu em 1 hora lia 10 páginas, 12 no máximo. Então, assim, dependendo do conteúdo, até menos. Eu sempre tive uma preocupação em relação a isso. Então, aqueles cronogramas que fechavam a lei seca em 90 dias, na verdade, em 60 dias, eu acho, eu gastava o dobro. Então, eu dividia o dia em 2 e inseria isso porque era a minha realidade. Eu sabia que eu ia ficar frustrada se eu ficasse tentando fazer o que os outros faziam. Então, isso eu fazia, eu gastava praticamente 6 meses para ler toda aquela lei seca de um edital.
Não era 60 dias como todo mundo. E à medida que eu ia fazendo questões, eu pegava e marcava uma bolinha, um asterisco, do lado do vadimécum. Eu usava o vadimécum tradicional e marcava um asterisco. Então, assim, chegava perto de um pré-edital, que eu abria o Código Penal, eu tinha artigos que tinham 5 asteriscos. Artigo que à medida que iam se repetindo as questões, eu botava mais um. Então, eu só lia aqueles que estavam marcados. Não via outra Entendi. Essa é uma boa dica. Não tinha ouvido ainda essa dica do asterisco aí. Porque daí quando você revisa, né, você já sabe o que mais cai ali. E às vezes num avião, num ônibus, sei lá, você abre ali e revisa só o que tá. Era exatamente o que eu fazia. Por exemplo, eu abri o Código Penal, que é gigantesco, o Código de Processo Civil Vadimec, todo rabiscado, e eu ia folheando assim. Meu critério era, tinha muito asterisco, eu lia. Da prova, às vezes assim, rápido. Sabe? E era isso. E tinham algumas questões cobravam tanto o mesmo artigo que eu chegava a circular, assim, que já não cabia mais asterisco. Então eu fazia muito isso, sabe? Entendi. Me conta uma coisa, Heloísa. Tua rotina de estudo, teu cronograma de estudos, como é que funcionava? Você estudava de tarde, de manhã? Então, cronometrava? Eu cronometrava. Sempre eu fiz, desde quando eu resolvi estudar para concurso, sempre me organizei com um cronograma. Eu nunca quis acordar e pensar, hoje eu vou estudar o quê? Hoje eu vou estudar isso. Não, eu sempre me organizei e dividi as matérias por dia. Quando eu comecei a estudar, eu até brinco, assim, que a gente não pode querer correr uma maratona 20 quilômetros no primeiro dia, né? Eu estudava 3 horas por dia. Nos primeiros meses foi isso. Eu trabalhava como assessora, eu entrava meio-dia e, em tese, teria que sair às 7, mas a maioria dos dias eu saía mais tarde da promotoria. Então, eu entrava meio-dia e saía umas 8 da noite. No início, eu comecei a estudar à noite. Eu tinha um hábito noturno. Eu chegava, tomava banho, jantava, começava a estudar e ficava estudando até tarde, até 2 da manhã, até 1 da manhã, ficava tentando o máximo. Com o passar do tempo, ainda antes de passar, em primeira fase, eu não tinha passado, eu vi que fisicamente eu não estava ficando bem. Então, eu vi que estava detonando o meu corpo, a minha mente, porque aí eu acordava um pouco mais tarde, já ia meio cansada a trabalhar, então não estava legal. E eu sempre tive convicção que os meus hábitos eram noturnos e que não tinha como mudar. Mas sim, como mudar tudo. Eu acho que o ser humano é passível de várias mudanças. E eu decidi que eu ia ter hábitos saudáveis e eu ia passar a estudar de manhã. Foi difícil no início, eu comecei a botar o celular despertar às 5h30 da manhã, comecei botando assim 6, aí depois eu botei 5h30. E troquei esse meu hábito, demorou acho que uns 30, 60 dias para eu me adaptar, mas eu forcei essa rotina de alterar. Porque às vezes eu chegava do trabalho tão cansada que eu sentava para estudar, mas não rendia, mas eu continuava sentada. Então eu decidi que eu tinha que sair de casa estudada. Porque se desse tudo errado, eu ficasse chateada, acontecesse qualquer coisa no trabalho, eu já tinha estudado. Então, eu fiz um cronograma de modo que eu acordava bem cedo e estudava o máximo antes de ir trabalhar. No início foram cerca de 3 horas, mas depois eu acabei inserindo 4 horas líquidas de estudo. Eu sempre cronometrei no relógio horas líquidas, descontando o tempo do banheiro, da comida, eu cronometrava. Estudava 4 horas líquidas de manhã, e a minha meta era à noite, quando eu chegava do trabalho, estudar pelo menos mais 1 horinha, 1h30. Essa era a minha meta. Então, assim, no início da semana funcionava bem, na segunda-feira, na terça-feira, até na quarta ia. Só que na quinta e sexta eu já estava muito cansada, então, às vezes, à noite, tinha dia que eu não estudava nada, e tinha dia que eu estudava meia hora. Mas isso eu até me perdoo, digamos assim. Por quê? Porque amanhã já tinha sido linda. Eu já tinha saído de casa estudada. Então, até que eu ficava tranquila em relação a isso. Então, assim, no grosso, foram de 4 a 5 horas e meia líquidas nesse período que eu conciliava trabalho com estudos. No pós-edital, tu fizeste algum upgrade aí desse horário? Tirou férias, alguma coisa do tipo? Sim. Na verdade, eu nunca consegui tirar muitas férias pré-primeira fase. No meu trabalho, como era uma promotoria muito pesada, uma promotoria criminal,
era difícil tirar, por exemplo, um mês inteiro de férias. Então, assim, eu tirava talvez 15 dias antes de uma primeira fase e eu já pensava, vou guardar mais 15, porque se eu for para a segunda fase, eu preciso tirar para a segunda fase. Então, eu tirava esse período e aí eu dava um upgrade, sim. E nesse período eu cheguei a estudar 9 horas líquidas por dia, aproximadamente, tipo 15 dias antes de uma primeira fase. E segunda fase mais ainda. Eu acho que aí é quando veio o boom mesmo, que a gente vai com todo o gás, mesmo cansada, aí eu sempre tentei, assim, eu tentava trabalhar em plantões, finais de semana, às vezes a minha ex-chefe estava de plantão, na época de eleitoral, ela era promotora eleitoral, eu sempre trabalhava, porque eu gostava de acumular dias, que eu pensava assim, um dia eu vou ter que tirar isso para estudar. Isso foi muito bom, porque perto das segundas fases, sobretudo, eu conseguia tirar férias e todos os dias de abono, compensação que eu tinha, eu tirava tudo ali para estudar. E aí, sim, eu começava a estudar de manhã e conseguia fazer aproximadamente um mês antes de uma prova, umas 9 horas líquidas por dia. No meu caso, é interessante, eu era estagiário, né? Estudante para concurso, era estagiário de uma vara de fazenda pública. E aí, estagiário geralmente não tem moral de nada, né? E aí, fazendo prova e aquele negócio todo, eu conversando com o juiz, rapaz, eu tô passando a ser procurador e tal, e ele não querendo me liberar. Aí, o que eu fazia? Eu dizia assim, ó, vou fazer o seguinte, me dá esse processo, esse aqui, que estão aí, sei lá, sei quantos anos aí, ninguém quer fazer porque é difícil, me dê, eu resolvo, você me dá 15 dias de férias. Aí eu pegava, levava para casa, estudava, passava ali tal. Aí conquistava meus dias de férias para ir tranquilo, ele me liberava por isso, né? Por isso. Mas assim, realmente pré-prova, o gás é outro, né? Quando você ouve aí concurseiro falando que estuda 10 horas, 12 horas e tal, muito difícil, para não dizer que é mentira, né? Talvez num pré-prova ali de uma semana antes, alguma coisa do tipo, aí sim, aí eu acho que... Eu até queria frisar isso também, Caio, e é até importante, porque eu nunca consegui ter esse ritmo intenso por mais de 2, 3 semanas, e a única exceção, acho que perdurou um pouco mais, que eu fiquei um mês, assim, com essa ânsia, mas, assim, completamente exausta, quase um zumbi, foi o pré-prova oral de Minas, que era tudo ou nada. Mas, salvo isso, eu nunca consegui estudar nesse ritmo de 9 horas líquidas por mais de, talvez, 2, no máximo 3 semanas antes de uma segunda fase, ou talvez antes de uma primeira fase. Então, isso nunca foi possível. Inclusive, no meu último ano, eu estudei os 5 anos e no último eu pedi exoneração, porque eu já estava passando em segundas fases, reprovando em segundas fases, resolvi pedir exoneração do meu cargo e ficar só estudando. Então, meu último ano, que foi o ano passado, de 2021, eu voltei a morar com a minha mãe, até eu digo que dei esse passinho para trás, porque antes eu morava sozinha, eu era independente, tinha um apartamento que eu pagava meu aluguel, tinha o meu carrinho, minhas coisas, que eu acabava arcando com essas despesas com o meu salário de assessora. Eu resolvi pedir exoneração, eu vendi um carro que eu tinha na época, um carro popular, mais barato, e pensei, esse dinheiro que eu vou usar para fazer prova, pegar avião, ir para outros estados, e voltei a morar com a minha mãe. Minha mãe me disse, olha, eu não posso te dar uma mesada, uma pensão, não tem condições financeiras, mas posso te dar casa, comida e um lugar para você estudar. E para mim, gente, voltei para a casa dela, para uma cidade de 10 mil habitantes, no interiorzinho, eu morava numa cidade maior, resolvi voltar para a cidade dela, e lá fiquei um ano me dedicando. Só que é importante porque quando eu saí, eu achei que eu ia dar um boom e que eu ia estudar essas 9 horas por dia. Não foi o que aconteceu. Nesse um ano que eu fiquei só estudando, que foi o meu último ano, mesmo assim, tendo expectativas, porque eu já tinha feito segundas fases, eu nunca consegui estudar diariamente mais que 8 horas. E digo mais, 8 horas líquidas era uma meta que eu tinha, mas que nem sempre eu cumpria. Na verdade, as 8 horas líquidas eram até exceção. Eu geralmente cumpria 7 horas líquidas e um outro dia eu ia mais e cumpria as 8. E isso estando exclusivamente sem trabalhar, só estudando. Entendi. Me diz uma coisa, vida social. Tinha vida social, não tinha? Como é que funcionava?
Então, vida social, no início, quando eu comecei a estudar para concursos, eu tentei conciliar um pouco, né? A gente vai tirando aos pouquinhos, né? Deixando de sair aqui uma viagem, mas ainda sai ali e tal. Passou o tempo, eu vi que de fato eu tinha que abrir mão de muita coisa e assim eu fiz. Eu tinha muito pouco essa questão, eu não viajava porque eu não tinha nem tempo nem dinheiro, né? Férias não dava para fazer concurso, para gastar com isso. E também não tinha dinheiro, porque se tivesse algum dinheiro era para comprar passagem, para comprar cursinho, essas coisas. E assim, eu não tinha, por exemplo, eu perdi inúmeros casamentos de amigas que me perdoaram recentemente porque eu fui aprovada. Perdão, e gente, passa tudo. Os amigos ficam bravos na época, né? Mas depois me perdoaram. Mas eu perdi casamentos, perdi aniversários, perdi muitas coisas. Não é que eu fiquei enclausurada estudando. É claro que um ou outro fim de semana eu ia ver minha mãe, assim, quando eu morava em outra cidade, não estava morando com ela, então eu visitava minha família. O meu noivo, que na época era meu namorado, sempre me apoiou, mas sempre foi muito compreensivo. Então, assim, ele nunca forçou essa questão, vamos viajar, não sei o quê. Não, ele sempre foi compreensivo, sempre me apoiou, só que em várias ocasiões, por exemplo, um outro casamento de um amigo próximo de nós, ele ia e eu ia estudar porque eu tinha uma prova daqui a um mês. Então, eu realmente abri mão de muita coisa, mas não abri mão, por exemplo, de às vezes descansar, de assistir um filminho no fim de semana. Eu tinha essa rotina de também ter um descanso. Entendi. E rede social? Você usava rede social? Rede social, quando eu comecei a estudar, eu usava. Aí passou uns 3 anos, eu comecei a passar em primeira fase, eu vi que eu perdia mais tempo na rede social do que eu deveria. Então, que eu pensei o seguinte, olha, eu acho que até foi o Instagram que começou a dizer quanto tempo a gente ficava na época, né? Eu comecei a ver e falar, gente, eu tô ficando 1 hora por dia em rede social, não tá de brincadeira, eu tenho que estudar, não posso. E aí eu tomei a decisão de deletar tudo. Eu sei que isso não é a regra. Eu fui e deletei rede social, que eu achei que eu estava perdendo 1 hora e meia de estudo, olhando, que eu falava, não, é rapidinho aqui, mas estava dando isso, 1 hora e meia por dia. Eu deletei 100% e acabei ficando sem e voltei a ter em fevereiro desse ano, quando eu fui aprovada. Mas nos últimos 3 anos eu estava sem rede social. 3 anos sem rede social, rapaz. Sem rede social. Nessa época, eu afirmo que é difícil, viu? A gente encontrar. É difícil. Na minha época, que era 2013, 2014, que eu acho que, pelo menos, não me recordo de as coisas estarem tão assim na rede social como estão hoje, eu deletava também. Deletava, ficava... Porque sabe qual é o problema, Heloísa? Às vezes não é nem os 10 minutinhos que você... vou ver aqui 10 minutinhos no Instagram. O problema, às vezes, não é esse. Às vezes não, quase sempre. O problema é limpar a cabeça depois desses 10 minutinhos. Porque você vê 10 minutos ali, a tua cabeça fica suja 2 horas. Você pensando ali na notícia do Donald Trump, não sei o que, não sei o que. Aí, ao invés de estar estudando, você está pensando no que você viu nos 10 minutos. Então, assim... Sabe uma outra coisa também, Caio? Eu vi a vida de todo mundo muito feliz, né? Tipo, a amiga no fim de semana na piscina, o outro viajando, sextou no bar, e eu aqui, né? Sextou com o celular, olhava, vou olhar 10 minutos e ainda tinha que fazer 20 questões. E aí todo mundo sextou e eu parava, pensava, nossa, que dia que eu vou poder sextar, né? Então, assim, aquilo eu vi que estava me fazendo mal, e até no início eu tive uma abstinência. Quando eu deletei, nossa, eu tava aqui, às vezes, conversando com alguém, eu pegava o celular para olhar como se eu tivesse a rede social. Mas depois de uns 2 meses, eu me acostumei. Até no começo eu pensei assim, não, mas eu vou precisar da rede social para acompanhar a notícia de concurso, né? Hoje em dia no Instagram a gente segue o Dizer o Direito, os cursinhos, os Instagrams de concurseiros. Então eu preciso daquilo para saber de concurso. Só que isso, na verdade, não era verdade. Era. A verdade é que não é verdade. Você não precisa daquilo. Você tá em Se colocar na balança, é isso. Não vale a pena. Então, eu acabei percebendo que eu ia conseguir, sim, me manter atualizada com jurisprudência, com as notícias do concurso, sem estar o tempo todo ligada em Instagram e rede social. No começo foi difícil, mas passou uns 3 meses, ok, eu até esqueci daquilo. Vamos fazer um giro aqui, Heloísa, para a gente agora falar do estudo em si, né? Da forma de estudar e etc.
Me conta como é que você estudava, por exemplo, a doutrina, o teu material. Era livro, era PDF de cursinho, era videoaula? E o que que você fazia com esse material? Você resumia, você só lia, você grifava? Enfim, me conta aí um pouco sobre isso. Então, Caio, eu comigo, eu nunca fui muito organizada, né? Eu vejo as pessoas com cadernos digitados, todas as matérias, todas as aulas. Eu nunca tive essa organização. Na verdade, eu fiz cursinho no início dos estudos e, com base no cursinho, eu acho que fiz um ou outro caderno. Por exemplo, eu fiz um cursinho de direito administrativo e fiz um caderno de direito administrativo, porque na faculdade eu não tive professor daquilo direito, não aprendi nada, eu não tinha noção nem de administração pública direta e indireta. Era um negócio absurdo. É uma faculdade do interior de Goiás, uma faculdade particular, que não me dava essa base. Então, eu não sabia nada, por exemplo, de direito administrativo, nem de direito difuso e coletivos. Então, Uhum, eu peguei um cursinho, assisti todas as aulas e fiz caderno daquelas duas matérias. E de difusos ainda foi necessário, foi a única doutrina que eu li capa a capa, foi a do Hugo Nigro Mazzilli, de interesse difuso e uhum, coletivos, mas que nem foi a única que me acompanhou nessa matéria, foi a minha primeira, foi o meu primeiro contato com difuso e coletivos, que na faculdade eu uhum. nunca ouvi falar. Eu nunca tive aula disso, não sabia o que era processo coletivo, nada. Então, eu precisei começar do zero. E aí, me indicaram esse livro, eu li capa a capa, gostei muito, mas vi que depois, para as provas, eu precisava me aprofundar um pouco mais. Aí, eu fui para o livro do Landolfo e comecei a estudar por ele. Aí eu fiz caderno de administrativo, de direito penal, parte geral. Eu vi que para o concurso que eu queria, Ministério Público, eu precisava de uma base muito boa. Então, eu comprei o curso de uma professora, que é a juíza federal, que era muito boa na época, acho que 2017, não me recordo, e acabei fazendo um caderno muito bom de direito penal, parte geral, com base nas aulas. Concomitante a isso, eu li toda a teoria do crime só, não da pena, do maçom. E, com base no livro do Maçom, eu ia fazendo anotações no meu caderno das aulas. Então, eu fiz um Uhum. bom material de penal geral. Constitucional, eu li a doutrina do Bernardo Gonçalves, não inteira, por óbvio. Acho que eu li o capítulo de controle de constitucionalidade e hermenêutica. A princípio, eu não tinha feito caderno disso, mas eu vi que nas primeiras fases eu estava errando muito, embora tendo lido, tendo fazendo grifo, eu resolvi fazer um caderno desses dois capítulos. E aí eu resumi à mão os dois capítulos, controle de constitucionalidade e hermenêutica. E acho que só eu tinha as fichas de erro de perguntas e não fiz outros cadernos e me arrependo, porque eu passei muito apuro, muito aperto, perto de segundas fases, até mesmo da prova oral, sem ter caderno, por exemplo, de civil e processo civil, cadernos que eu não fiz. Então, eu fiz alguns cadernos que me acompanharam até semana E o que que você passada. fez nessas disciplinas que você não fez caderno? Civil, processo civil, por exemplo. Civil, processo civil, eu li muita lei seca. Então, eu lia muito Código Civil, Código de Processo Civil, lei seca, lia muita jurisprudência sobre isso, e um ou outro capítulo eu li de doutrina. Então, por exemplo, teoria de precedentes, eu lia o capítulo em determinada doutrina disso. Mas Civil, eu li, quando você fala determinado capítulo, você fala um é, capítulo de livro ou você fala um PDF não, de livro. de livro, né? Eu nunca peguei um PDF pronto, assim, dessas matérias. O material que eu tive foram cadernos feitos por mim com base em aulas ou resumo de doutrina. Uhum, PDF de cursinho eu nunca utilizei nenhum para falar, usei aqui. Acho uhum. que talvez alguma coisa de lei seca, sabe? Mas que era só um direcionamento de lei seca de um ou outro cursinho, mas nenhum PDF com conteúdo. Eu sempre resumi capítulos. Por exemplo, eu abri o doutrina de processo civil e fui lá na parte de recursos precedentes e li e grifei. Eu fiz o grifo. O problema é que eu não tinha tempo depois de, às vezes, ler o grifo. Esse é o problema, que o Entendi. caderno supre, porque o caderno é menor, tá ali, você fez, você vai ler. E às vezes o grifo, numa pré-segunda fase, numa pré-oral, eu não tinha condição de pegar aqueles livros todos e ler os grifos. Esse Entendi. é um problema assim que eu achei que me prejudicou também. É. É, eu
Tinha livros também, na verdade, assim, eu acho que na minha geração, 2013, 2014, eu acho que nem tinha tantos cursinhos como tem hoje. Então, eu estudei por livro, eh, mas eu não fazia esses cadernos que você mencionou. Eu lia os livros, fazia os grifos e fazia anotações nesses livros, né? Então, todos os meus livros eram anotados e marcados. Daí eu revisava as minhas anotações no livro e tal. Me diz uma coisa, esse teu resumo, esse teu caderno, você sabe mais ou menos assim estimar o tamanho que era a razão em relação à base? Por exemplo, se você pegasse um capítulo de 100 páginas, você transformava num caderno de quantas páginas? Assim, estimativa. Essa pergunta ela é complicada, Caio, porque eu falo que eu sou um pouco retrógrada. Os meus cadernos eram manuais, não eram Uhum. digitados. Então, eu percebi, eu até tentei introduzir alguma coisa digitada, mas primeiro, eu achava mais difícil ligar o computador, abrir, ler aquilo, a leitura eu achava ruim, e eu achava que eu gravava mais, eu memorizava muito mais se eu estivesse escrevendo à Tenho essa mão. mesma impressão. Então, assim, os meus cadernos foram feitos à mão. Eu acho que no total eu devo ter hoje 3 cadernos de 10 matérias, aquele padrão, 8, 10 matérias cheios. Eu devo ter isso aproximadamente, mas não só, por exemplo, desse penal geral, constitucional, não. É porque quando eu comecei a fazer a segunda fase, eu resolvi, por exemplo, criar um caderno de segunda fase com temas e teorias que eu via que eu achava difícil. Por exemplo, teoria da derrotabilidade das normas constitucionais. Era uma coisa que eu não tinha muito domínio, estava estudando via isso, e eu queria resumir com as minhas palavras e um resumo menor, talvez ali em 20 linhas, 30 linhas sobre aquilo, porque se caísse na prova eu ia ter. E como eu fiz várias segundas fases, acabou que isso gerou um caderno. Caderno Uhum. muito bom, que eu acho rabiscar manuscrito também, mas que acabou me ajudando muito e me acompanhou em todas as provas posteriores. Show de bola. Você mencionou também, Heloísa, que para a primeira fase você pegou algumas isoladas ali de alguns cursinhos, né? Segundas e terceiras fases, você contou com a ajuda de algum curso? Sem Ou dúvida. você acha Vários, importante treinar, sobretudo discursiva, oral? muito. Inclusive, assim, a gente tem. Quem trabalha na área tem uma falsa ilusão. Eu pensava assim, meu problema é a primeira fase, porque eu já sou assessora, já trabalho no Ministério Público, eu sei escrever, eu sei fazer denúncia. Já fiz, sei lá quantas, 1000 denúncias em um ano, se brincar, entendeu? Então, eu achava que, assim, o meu problema não ia ser a segunda fase. E aí, quando eu fui fazer a segunda fase e as reprovações chegaram, eu vi que sim, eu estava com problema em segunda fase. E assim, a segunda fase, eu achei determinante os cursinhos no sentido de treinos. Então, era importante para mim treinar, porque o treino do trabalho não é igual o treino para uma prova. Então, tem uma série de requisitos. Eu me lembro que o primeiro cursinho que eu fiz para uma segunda fase, eu peguei o material para fazer e aí estava discurso sobre isso. Eu tive dificuldade de começar a escrever. Não sabia como começar a escrever sobre aquilo. Eu tinha dificuldade, mas como que eu vou começar? Né? Como que Uhum. é a introdução? Então, eu achei muito importante, sim, de segunda fase e de oral também, nem se fala, né? Porque o treino, a questão da oratória é muito importante também. Uhum. Na oral, você também contou com a ajuda dos colegas, né? Ou não? E Treinou muito. com. Na oral, na oral de Minas, inclusive, eu fiz o curso do Temas, foi um dos cursos que eu fiz vários cursos, assim, achei determinante, não que isso fosse imprescindível para passar, mas eu resolvi apostar sei lá, parcelei tudo em 10, 12 vezes e falei, meu Deus, me ajuda, que senão eu vou morar debaixo da ponte. Era meio que isso, sabe? E comprei os cursos que eu achei interessante, achei importante, mas assim, hoje olhando, o que foi determinante para minha aprovação e até assim, a minha colocação nas 2 orais foram muito boas e o que foi determinante para isso foram os treinos que eu fiz com os colegas. Antes do Ministério Público de Minas, da oral, eu cheguei a contabilizar quase 60 treinos com os colegas. Eu treinava rigorosamente todos os dias. Até brinco assim que entre estudar um conteúdo e treinar com um colega é preferível treinar com um colega. Uhum. Então eu desenvolvi esse hábito,
Não que eu gostava disso, muito pelo contrário. Eu já, no domingo, eu marcava treino para a semana inteira, que não tinha como eu faltar, que eu ia ficar com vergonha de furar com um colega. Porque se deixasse para eu agendar no dia, eu ia falar, hoje eu não posso. Então, eu já fazia para me obrigar. E, Uhum. então, assim, eu tive treinos no Natal, no Réveillon, tudo eu sempre fiz muitos treinos. Eu treinava rigorosamente, desde o dia que eu soube que estava aprovada na segunda fase, até o dia anterior da minha prova oral, eu fiz treinos todos os dias. Acho que deu Show de quase, bola. quase 60 treinos. Show. Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui. Então, você me falou que teve muita dificuldade na primeira fase, né? Foram mais de 20. Você ficou reprovada em 4 segundas fases, se não me falha a memória, e Sim, nas 2 orais que você foi muito bem. Então, a tua sim, dificuldade foi principalmente aí na primeira fase e na segunda fase, né? Na primeira sim. fase, você me falou que enxergou a ausência de lei seca e a ausência de questões como fatores determinantes. E na segunda fase, o que você enxergou de dificuldade, assim, de fator que que te fez reprovar? É difícil essa pergunta, Caio, porque a segunda fase eu acho que é uma conjuntura. Talvez a minha primeira, segunda fase era muito, assim, falta de experiência. Embora tenha várias pessoas que passem de primeira, no meu concurso mesmo de Minas, vários colegas passaram na primeira, segunda fase. Mas eu não tinha nenhum tipo de experiência ali de fazer esqueleto rápido da peça, talvez, e de saber colocar no papel rápido, sabe? Uhum, Sinceramente, eu não consigo ver direito, porque aí depois parece que as coisas vão se encaixando. Não que eu tenha feito algo diferente, eu continuei treinando, fazendo as peças, questões, e uma coisa que eu acho que me ajudou, e isso é bom falar, por exemplo, eu sabia que em segunda fase do Ministério Público ia cair, sempre em difuso e coletivos, ou uma ação civil pública ou uma ação de improbidade. E sabia também que em penal poderia, em regra, era uma denúncia. E aí eu fiz esqueletos dessas peças, já com prévios argumentos no meu caderno, isso que coubesse em 3, 4 páginas. Por exemplo, eu ia falar endereçamento, autos, o preâmbulo, aí dos fatos, fundamentos, aí nos fundamentos eu até falava, dano moral. Aliás, eu falava assim, competência, 2, legitimidade, 3, ausência de prescrição, 4, os fundamentos propriamente ditos, e depois eu colocava dano moral, isso, pedidos, de modo que em 2, 3 páginas do meu caderno, eu decorava aqui. Então, eu uhum, já tinha um parágrafo que eu tinha decorado para falar de dano moral. Eu comecei a fazer isso porque eu vi que, quando vinha a prova, o espaço era muito pequeno. Então, uhum. eu via que, às vezes, as minhas primeiras, segundas fases, as peças ficaram horríveis. Por quê? Porque eu gastava muito espaço, né, dos fatos, da introdução, deixava de pôr informação, e aí nos pedidos eu escrevia com a letra pequenininha, faltando pedido, porque faltava linha. Então, eu descobri que eu Uhum, tinha que fazer um caderno do tamanho da prova, e que eu tinha que inserir tudo aquilo ali. Então, entendi, eu treinei essa síntese, esse resumo, num caderno à mão, de modo que isso caberia em qualquer prova depois. entendi. Show de bola, show de bola. Muito bom o nosso papo, viu, Heloísa? Eu estou muito satisfeito aqui com a nossa Ah, conversa. Eu acho que vai ficar aí uma lição, uma não, várias lições aqui para os nossos queridos alunos, queridos leitores, né, também. E quero te desejar aí sucesso na tua nova vida. Que Deus abençoe, que te faça aí muito feliz por onde você passar, que eu sei que você vai passar por muitos lugares aí em Minas. obrigada, pois é. Estou muito lisonjeada com esse convite, viu, Caio? Estou à disposição, se eventualmente vocês precisarem. Eu acho isso muito importante, porque quando eu comecei a estudar, a gente tem uma visão muito restrita, né, do quão é um oceano, o mundo de concursos, as fases, o conteúdo. E eu buscava muito isso, ficava entrando nos cursinhos e tentando ler depoimento, porque eu queria ler depoimento para saber se um dia ia dar certo, né? E para saber o Uhum, que o povo fazia. E eu nunca fui muito otimista, quero até deixar isso claro. Eu sempre achei assim, ai, não. Quando eu passei na primeira fase, eu falava, nossa, foi sorte. Quando eu passei na segunda fase, eu falei, foi sorte. Eu vou te falar que eu estava aprovada na oral, bem classificada. O povo falou, nossa, você foi muito bem. Eu falei, não, dei sorte no ponto. Então, assim, eu nunca fui muito otimista. Nunca é mérito seu, né?
Então eu sempre achei assim que eu estava dando sorte, que eu era muito lenta para ler, que eu trabalhava, isso me atrapalhava. Então, assim, a gente acaba vendo problemas que, na verdade, não são eles que são determinantes, né, para a nossa aprovação. E eu até queria deixar frisado que se hoje me perguntassem assim, nossa, diga em uma palavra o que foi determinante para você ser aprovada. Eu digo disciplina. Eu nunca tive um QI elevado, eu tive que Boa. começar do zero. Eu fui começar a estudar 5 anos depois de formada, foi do zero. E o que me fez ter aprovações em ótimos, aliás, né, estados, foi disciplina. Assim, eu me lembro que eu acordava 5:30 da manhã para estudar, 6 da manhã para estudar, mesmo estando fazendo 3 graus naqueles dias frios. Você falava assim, nossa, que raiva, eu tremia, assim, fazia uma garrafa de chá quente, que era para me manter quente, assim, estudando. Mas eu sempre fiz, eu nunca dormia até tarde, porque eu tinha um pensamento assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou pagar o preço. Então, eu pensava isso, assim, eu decidi pagar o preço, é claro que as pressões vêm, é muita cobrança. Eu me lembro que meu avô falava assim, minha filha, mas por que você nunca passa? Tem que ver o que é, tem alguma coisa te atrapalhando. É Porque às vezes você tá com... psicológico. O Ele povo diz falou logo, assim, é psicológico. ele falava, não, pior que não, ele falava assim, mas não tem um jeito de alguém te ensinar a passar, que você não consegue. Tadinha, e eu vou brigar com meu avô, que não entende de concurso. Eu digo assim, as pessoas que estão em volta, sem querer, pressionam. As pessoas que nos amam, que torcem por nós. Eu não aguentava ouvir mais da minha mãe, da minha família, assim, não, dessa vez você vai passar. Eu fiz 20 provas, gente. Toda vez que eu ia, assim, eu voltava com a reprovação e todo mundo falava, não, mas da próxima vai dar, dessa vez. E aquilo me doía. Só que mesmo com tudo aquilo, eu pensava assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que eu sempre fui muito disciplinada, né, de ter um cronograma e tentar cumprir. Claro que empecilhos e, sei lá, imprevistos também vai ter na vida de todo mundo, né? Um dia vai acontecer alguma coisa, eu não vou cumprir, óbvio, isso acontece com todo mundo. Mas eu rigorosamente tentava fazer o máximo e não deixava de cumprir um cronograma por preguiça, por cansaço. Não, mesmo cansada, eu estava aí. Acho que a minha disciplina que me fez ser aprovada. Porque QI eu não tenho, facilidades eu também não tinha. Show de bola, mérito seu, viu, Heloísa? Mérito seu. Obrigada. Um abração, minha amiga. Obrigada. Fique com Deus aí, tá? Fique com Deus também. Estou à disposição, Caio.